Fala, meus amigos, boa noite, tudo jóia com vocês? Vamos responder essa questão que ela caiu em 2018 na Banca Vunesp para a Polícia Civil de São Paulo o cargo de auxiliar de papiloscopista policial. Uma questão interessante, sabe? Eu te digo que é uma questão super recente assim e que a Vunesp veio cobrando em alguns concursos agora em 2023, tá bom? Daí, para ajudar, para ficar mais fácil aqui a compreensão, eu trouxe ela aqui para o Word para ficar melhor de visualizar, né? Então vamos lá. Se Miriam não é formada em Direito ou José não é formado em Psicologia, então Roberto é advogado. Se Valéria é juíza, então Miriam não é formada em Direito. Se José não é formado em Psicologia, então Anderson não é engenheiro e Walter é dentista. Sabendo-se que Roberto não é advogado, é correto afirmar que aí a gente tem que julgar as alternativas. Como é que a gente faz essa questão, pessoal? É o seguinte, ó. Isso aqui a gente tem que ter o conhecimento com tabelas verdades, né? E com alguns conectivos. A princípio, a gente tem que considerar que essa daqui é verdadeira, tá bom? Opa, deixa eu só trocar esse pincel aqui. Então, beleza. Vamos considerar que isso aqui é uma verdade, ó. Roberto não é advogado, isso é uma verdade. Da mesma forma, vamos considerar que todas as frases daqui são verdadeiras, tá bom? Então, todas as frases são verdadeiras. Então, vamos agora julgar as alternativas. Então, vamos lá. A gente sabe que Roberto não é advogado, isso é uma verdade. Onde é que fala aqui de Roberto? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Miriam, né, José, Roberto, aqui, ó. Roberto é advogado. A gente sabe que Roberto não é advogado, é uma verdade. Roberto é advogado. Isso aqui é uma falsidade, tá? Então, considere que Roberto é advogado como se fosse uma falsidade. Então, isso aqui é falso, beleza? No sim, então, pessoal, você tem que saber o seguinte, ó, no conectivo sim, então. No sim, então, a única forma disso aqui ser falso é se aparecer Vera Fischer, não é isso? E daí é falso. Se aparecer verdade com verdade, é verdade. Falso com verdade, é verdade. E falso com falso, isso aqui também será uma verdade, perfeito? Daí, a gente sabe que essa frase daqui é verdade, né? Então, esse sim, então, esse conectivo se, então, isso aqui vai ser uma verdade. A gente sabe que deu um falso no seu consequente. Então, se deu um falso na segunda frase, porque assim, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês lembrarem, né? Daqui, ó, se Miriam não é formada em Direito ou José não é formado em Psicologia, tá vendo? Isso aqui é uma primeira frase, tá? Então, Roberto é advogado. Roberto é advogado? Dá uma olhada. Isso aqui é nossa segunda frase, tá bom? Então, se a nossa segunda frase deu falso, dá uma olhada aqui, ó. A nossa segunda frase deu falso e a gente quer considerar que essa frase inteira composta é uma verdade, olha só. Então, a gente tem que usar isso daqui, ó. Tá vendo? Por quê? Essa daqui é a nossa segunda frase, ó. Essa é a segunda frase, que deu uma falsa, ó. Tá vendo? E aqui, ó, nessas daqui, ó, deram verdadeiras, ó. Então, a de cá, ó, a gente não pode usar essas daqui. Então, se essa segunda deu falso, obrigatoriamente a primeira será falsa, entendeu? Então, essa daqui, ó, se Miriam não é formada em Direito ou José não é formado em Psicologia, essa primeira frase aqui, obrigatoriamente vai ter que ser falsa. Tá bom, pessoal? Porém, dá uma olhada numa coisa aqui. Essa primeira frase aqui é uma frase composta com conectivo ou, tá bom? Daí você tem que saber também o conectivo ou. O ou, se aparecer verdadeiro com falso, isso aqui será verdade, não é isso? Se aparecer falso com verdadeiro, isso é verdade. Se aparecer verdadeiro com verdadeiro, isso será verdade. E se aparecer falso com falso, isso aqui será uma falsidade, tá bom? Daí no o ou, a gente sabe que essa primeira frase tem que ser falso, beleza? E no conectivo ou, qual é a única forma disso aqui ser falso? Se ambas as frases forem falsas, entendeu?
Daí, nesse caso, pessoal, ó, a gente sabe que, por exemplo, aqui no ou, né, essa frase com sim então vai ser falsa. E o que obriga, obrigatoriamente, a gente julgar essa frase composta com ou, como falsa, para ela poder satisfazer a condição. Então, Miriam não é formada em direito, isso aqui vai ser uma falsidade, tá bom? Ou José não é formado em psicologia, isso aqui também vai ser uma falsidade. Por quê? No conectivo ou, falso com falso, vai dar falso. Falso com falso, deu pra gente, ó. Falso com falso, deu falso. E no conectivo sim, então, dá uma olhada. Falso com falso, deu verdadeiro, ó. Falso com falso, deu verdadeiro. Então, a gente já julgou a primeira alternativa. Agora vamos para a segunda. Ó. A gente consegue falar de Miriam, consegue falar de José e consegue falar de Roberto, né? Então aqui, ó, Miriam não é formada em direito. A gente sabe que Miriam não é formada em direito, isso é falso. Então Miriam não é formada em direito, isso é falso, tá bom? Conectivo sim, então, se deu um falso não consequente, dá uma olhada. Ó. Falso não consequente. Sendo que essa frase aqui, ó, do conectivo se, então, é uma verdade. Essa frase é verdade. A gente quer que ela seja uma verdade. Então, para ela ser uma verdade, ó, e a gente sabe que deu um falso na segunda frase, ó, obrigatoriamente a primeira tem que ser falsa. Então, Valéria é juíza, isso aqui é falso, tá bom? E aí, falso com falso deu verdade. Perfeito? Daí é o seguinte, vamos agora aqui para a terceira, ó. José não é formado em psicologia. A gente sabe que José não é formado em psicologia, uma falsidade. Então, José não é formado em psicologia, isso aqui é falso, perfeito? Daí, se José não é formado em psicologia é falso, agora a gente tem que julgar essa outra daqui, tá? E aqui tá com o conectivo E. No sim, então, pessoal, no sim, então, se deu um falso, tá? No seu consequente, para ele ser verdade, tá? A segunda frase pode ser uma verdade ou pode ser uma falsidade. Então, pode ser uma verdade ou pode ser uma falsidade. Daí, agora a gente está numa incógnita, tá vendo? Por quê? Conectivo E. O E, pessoal, se aparecer verdade com verdade, isso é verdade. Falso com verdade, isso é falso. Verdadeiro com falso, isso é falso. E falso com falso, isso aqui será falso, tá bom? Daí é o seguinte, ó. O E, a gente sabe que, enfim, no se então, a gente tem duas possibilidades disso aqui ser verdadeira. Tanto a segunda frase ser verdade ou ser falsa. Porém, aqui, ó, se você ver, a gente não consegue falar nada sobre o Anderson, tá? E também não tem nenhum argumento para falar sobre o Walter. Aqui tem alguma coisa sobre o Anderson? Não tem. A gente sabe falar sobre a Miriam, sabe falar sobre o José, sabe falar sobre o Roberto, sabe falar sobre a Valéria, tá? O José. Mas sobre o Anderson e o Walter, a gente não consegue tecer nenhum tipo de afirmação ou julgar isso aqui. Porque, um exemplo, aqui Anderson não é advogado, eu posso, enfim... eu não tenho como julgar isso, porque essa segunda frase aqui, pessoal, ó, olha pelos argumentos, ó. Essa segunda frase aqui, tá vendo? Para a gente considerar que isso aqui é verdade, dando falso no primeiro, ele pode ser uma verdade, deixa eu só mudar de cor aqui, ele pode ser uma verdade, tá vendo? Ou ele pode ser uma falsidade. Então, pelo conectivo eu não consigo julgar e não tem nenhum argumento para eu poder estar julgando isso aqui. Então, como é que a gente vai responder essa questão? A gente tem que responder com base no que a gente tem certeza e no que a gente conseguiu julgar. Então, vamos lá. Valéria não é juíza. Dá uma olhada aqui, ó. Valéria é juíza é falso. Tá vendo? Valéria é juíza é falso. Pô, Valéria não é juíza, então isso aqui é uma verdade, né? Valéria é juíza, a gente sabe que Valéria é juíza, isso é falso, tá? Então já anula essa questão aqui, ó. Anderson não é engenheiro. A gente sabe falar sobre o Anderson. Anderson não é engenheiro, pessoal, pode ser uma verdade, tá? Ou pode ser uma falsidade. Então, se a gente tem uma incógnita e a gente não sabe julgar,
Então, automaticamente a gente já apaga a questão, essa não é a resposta, tá bom? Anderson é engenheiro, da mesma forma, a gente não sabe falar se isso é uma verdade ou se isso é uma falsidade. Então você já apaga. Walter é desenhista. A gente não consegue julgar sobre Walter porque a gente não conseguiu chegar a um juízo, né, sobre o Walter. Então não tem forma alguma que a gente consiga fazer essa questão. Então, resposta, pessoal, gabarito é letra A. Presta atenção nesse tipo de questão, apesar dela ter sido. Ela apareceu no concurso da Polícia Civil em 2018. Eu fiz um concurso recente agora do Tribunal de Contas aqui de São Paulo, que apareceu uma idêntica a essa daqui, onde a gente não teve como julgar as alternativas por falta de dados, entendeu? Então essa questão aí é uma questão diferente do que o pessoal fez um comentário aí que era passível de anulação. Ela não foi passível de anulação, não é uma questão passível de anulação, tá? Você tem que ter os fundamentos, os conhecimentos do raciocínio lógico, e ela tá certíssima e ela tá justa essa questão, tá bom? Um abraço aí para todos, espero ter ajudado. Não esqueça de seguir o canal, né? Principalmente para a gente aumentar os números de inscritos que... Nossa, eu tenho poucos inscritos, né? Para a gente ter mais reconhecimento aí e motivar a gente a gravar mais vídeos, tá bom? Um abraço a todos, boa sorte e vamos continuar estudando.